Obrigado, Deus, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu queria chamar a Nicole. Nicole é a primícia da casa. Amém? Nicole, muito nova. Deus falou para nós que ia estar levando a Nicole, enviando a Nicole. E no início de janeiro a Nicole foi para uma escola, missões, evangelismo. E depois esteve indo ao Nordeste. E ela gostaria aqui de testemunhar, irmãos, deixar algo para nós, que o Pai falou, que o Pai estabeleceu, que o Pai sinalizou. Amém? E hoje nós estamos aqui em um culto de missões. Ela vai mostrar algumas coisas. E um tempo, irmãos, que nós devemos parar, irmãos, para analisar, parar de fato para se conscientizar. Amém? Nós começamos uma sala de oração aqui justamente falando da dor do outro. Nós precisamos entender isso, querido. Amém? Deus abençoe. Paz, igreja. Meu nome é Nicole, sou filha do pastor Bruno, da pastora Michele, sou irmã mais velha do Natan. E agora em janeiro tive a oportunidade de estar indo para uma escola de missões e evangelismo. E eu passei uma semana lá, dias intensos, onde o Senhor me moldou, trouxe para fora tudo que estava escondido ainda. E depois disso, tive a oportunidade de ir para o Nordeste, lá para o Ceará. E sou muito grata ao Senhor por esse tempo. E antes de mostrar fotos e tudo lá do lugar, eu gostaria de agradecer à igreja, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, agradecer ao Senhor, né, por ter provido todo o recurso para ir, porque de início a gente acha que não tem como ir porque não tem dinheiro, mas quando o propósito do Senhor se alinha ao nosso coração, tudo segue em frente, dá certo. Então, eu gostaria de agradecer à igreja por toda a ajuda, todo o coração que estava junto ao meu, porque não é só o dinheiro que eu digo, né? Não é só o dinheiro que as pessoas dão e você vai e depois volta. Eu olho muito para o coração das pessoas, onde pessoas estão orando pela nossa vida, estão intercedendo. Nós estamos lá, mas tem pessoas aqui orando pela nossa vida. E eu sou muito grata por essa casa. Eu vou tentar não chorar. E agora eu vou contar um pouquinho lá da minha experiência no Ceará. Primeiro dia no aeroporto, né? Ficamos das 4 da manhã até as 8 da noite para chegar lá, por causa dessa questão de um voo, outro, o voo que tinha que comprar junto com os companheiros. E aí, à noite, chegamos lá na base do Ceará. E aí, no primeiro dia, tivemos a janta. E eu vou contar um pouco da experiência bem dinâmica aqui, como é que foi lá. E aí, o primeiro dia que eu cheguei lá, tivemos a nossa janta, né? E a janta era uma janta que eu nunca tinha comido. Era um cuscuz. Só que o cuscuz lá no Rio é um doce, na verdade. É um doce de coco com leite condensado. E aí, quando eu vi aquele negócio salgado com calabresa, eu perguntei, né, para a moça, o que é isso aqui? Ela, cuscuz. Aí eu,
E esse negócio pequenininho aqui é o quê? Aí ela é calabresa. Aí eu falei, legal. E essa aqui que é a janta? Aí ela, eu falei, glória a Deus. E aí, primeiro dia, comi o cuscuz. Assim, eu não é uma coisa muito gostosa, assim, eu não gostei muito. Mas mesmo assim, eu agradeci a Deus, dei glória a Deus pela refeição que tínhamos. E aí, no segundo dia, ficamos na cidade de Sobral e partimos para o evangelismo na cidade. Sobral é uma cidade normal, como Uberlândia. E as outras fotos que eu vou mostrar vai ser do sertão, que é um lugar bem de seca, onde tem vaca, porco, que é bem interior mesmo. Tem as primeiras fotos aqui. Não sei se dá para ver, mas aquela ali sou eu, na van do Instituto Céu no Sertão. Essa van andava para a gente para lá e para cá, porque a gente era nosso meio de se locomover lá. E aí o moço levava a gente para o centro, levava a gente para a igreja, levava a gente para o centro, e assim para lá e para cá com essa van. Esse dia foi o primeiro dia, estava muito quente, gente, muito quente, sério. E aí eu estou até com uma garrafa de água na mão, porque não tem como andar sem água lá. Ou você desidrata, ou você compra uma água no meio da rua. E aí, pode passar para o próximo. Essa aqui é uma foto da cidade que eu tirei. Pode passar para o próximo. Esse aqui foi o nosso primeiro almoço. E tem aquele ali é um frango empanado. Aquele ali do lado é o cuscuz, que eu estava separando um pouquinho da comida. Esse aqui é o macarrão. E eu peguei essa foto para mostrar que lá, a comida típica do Ceará lá é o cuscuz. Eles colocam cuscuz no macarrão, cuscuz no arroz, cuscuz na carne, cuscuz... Ou quando não comem só cuscuz. Então, é tudo à base de cuscuz lá. Pode passar. Aí, essa foto aí é da igreja, onde o pastor nos recebeu lá. E aí, a gente chegamos nessa igreja, dormimos 2 dias nessa igreja e depois daí partimos para o sertão. Aqui estão o som, né? O microfone, o carrom. E aí lá, para fazer o louvor na igreja, eles usam só o violão, a voz e o carrom. Porque lá eles não têm muito, ainda, né? Não tem muito recurso para comprar, né, os instrumentos. Ainda estão se estabelecendo. E a igreja tá fluindo. As pessoas lá da cidade já conhecem, vão. E o pastor nos recebeu com muito amor e carinho lá. Pode passar. Aí, nesse primeiro culto que tivemos, o pastor me pegou para ajudar lá para tirar foto. Eu nem sabia que ele sabia que eu tirava foto. Aí foi o dia que eu servi, eu registrei. Pode passar. Aí, esse culto foi quando a gente já tinha voltado do sertão, que foi no domingo à noite. Essas são as pessoas que vão lá. E não tem como ver, mas tem uma parte da cadeira para lá que são muitas crianças. Quando começou a chegar o pessoal da igreja, começou a chegar muita criança. E aí, se você for ver, né, as pessoas são todas com muita simplicidade, muita humildade. Pode passar. A Kombi, como eu falei, que levava a gente para lá e para cá o tempo todo. Essa igreja, essa parede preta aqui é a igreja. Esse aqui é a Kombi. E a gente ficou dormindo nessa igreja nos 2 primeiros dias. E aí a gente enchia o colchão inflável. E à noite a gente enchia, né, o colchão inflável. Dormíamos, acordávamos. E como a gente dormia no templo, a gente acordava às 5 da manhã
E aí a gente já juntava as coisas na mala, tirava o colchão inflável e guardava num quartinho, ou seja, era vapt-vupt. Porque 6 horas da manhã, em ponto, eles tinham oração com o pessoal que se juntava na igreja para orar. E aí, então, às 5 da manhã a gente acordava, 6 tinha que estar todo mundo já pronto para oração e começar a mover. Pode passar. Aí é uma foto do sertão, que eu vou começar a falar. E aí, depois desses 2 dias em Sobral, na cidade que ficamos na igreja, nós partimos para o sertão nordestino, que aí é o sertão mesmo que às vezes passa em filme. Como vocês podem ver, tem uma senhora e um menininho. Lá eles quase não têm carro, quase não tem moto. As pessoas andam mais de bicicleta ou até mesmo de moto, porque eu vi uma criança de 8 anos ou 7 andando de moto. Então, assim, para eles não tem muito perigo essa questão da criança dirigir uma moto. Mas esse é o único meio que eles conseguem se locomover, a não ser a pé, debaixo de sol quente. E aí chegamos no sertão nordestino, né, no Ceará. E quando chegamos lá, recebemos a notícia que estava sem água há 3 dias. E aí, na própria igreja, já era difícil tomar banho por causa da cidade do Ceará. Já era escassa água. E aí a gente vive tão cômodos aqui na nossa casa, né? A água para a gente pode jogar fora que não vai faltar. E quando eu cheguei lá, eu vi aquela escassez de água fortíssima. Eu fiquei, caramba, é real mesmo. Tipo, é realmente verdade esse pouco de água que as pessoas aqui têm. Porque às vezes quando a gente não sente na pele, a gente não imagina, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei, meu Deus, e agora? E aí, quando chegamos na igreja, em Sobral, tomamos um banho. E era de caneca, porque não tinha chuveiro. E aí, no dia seguinte, partimos para o sertão. E quando chegamos lá, eu achei que eu tomaria um outro banho, né? Porque viagem, cansativo e tudo mais. E quando chegamos lá, não tinha água para tomar banho. E aí, nesse primeiro dia que fomos recebidos pela base missionária, dormimos sem banho. Só que, assim, não tem ar-condicionado para você dormir sem banho. Todo mundo estava grudando de suor. Eu passava a mão nas minhas costas, gente, estava molhado de suor, não tinha condição. E aí, a questão foi trocar de roupa, né? Trocar a roupa sem tomar banho. O pijama estava limpinho. E aí eu coloquei o pijama, dormi, acordei e partimos para o evangelismo no dia seguinte. E aí lá fomos indo de casa em casa, lá no final tem uma casa. E assim ia seguindo o sertão. É como se fosse uma vila. Tem uma casa aqui, uma casa ali, uma casa ali. E aí você sobe algumas ruas, tem mais um conjunto de casa. E assim nós íamos seguindo. A gente colocava uma roupa confortável, um tênis. E aí a gente, cada um tinha no grupo um missionário da base, para a gente não se perder lá. E aí nós partimos, né, para a casa das pessoas. Pode passar. Qual que vai ser? A gente, quando chegamos, tinha esse boi aí, a gente vê muito em filme, aí eu quis registrar ele. Pode passar. Esse dia, né? E aí, o primeiro dia foi sem banho. A gente andou debaixo do sol quente, visitamos as casas, falamos com as pessoas, evangelizamos, e aí dormimos. E no dia seguinte, o pastor disse que tomaríamos banho. Eu achei que seria de caneca. E aí ele falou que seria banho de rio. E aí eu fiquei, banho de rio? Mas como é que faz para tomar banho lá? E aí ele disse, você leva shampoo, toalha, condicionador, que você tiver que levar e toma.
E eu falei, legal, não, vai ser bênção. E aí, nesse dia aí, nós evangelizamos de manhã e à tarde. E aí, quando deu umas 4 horas da tarde, nós fomos para o Rio. E nesse dia, eu nunca fiquei tão feliz de ver uma água na minha vida. Gente, eu levantei a mão para o céu, agradeci, todo mundo agradecendo, todo mundo glorificando, todo mundo sorrindo um para o outro. Meu Deus, tomando banho, água. Uma felicidade que não tinha cabimento. E aí... Pode passar a imagem. Cadê? E aí, esse aí foi uma das jantas também que eu registrei, que foi uma das jantas mais gostosas que tivemos lá. Eu sempre elogiava, né, as culinárias de lá, porque diferente, né, quando a gente come uma coisa diferente. E era realmente tudo muito gostoso. E tinha um pouquinho de cuscuz também. Glória a Deus. Pode passar. E essa foto aí, eu acho que é uma das que mais representa a realidade do Nordeste, que é a sequidão. É realmente tudo que a gente imagina do Nordeste é desse jeito, às vezes para pior. A questão da realidade lá. É tudo seco, as árvores, uma ou outra, são verdes, e a questão das pessoas de lá, infelizmente, elas vivem... Eu fiquei lá uma semana, mas essas pessoas vivem lá a vida inteira. Ou seja, tomam banho no rio a vida inteira, às vezes não tem a refeição todos os dias, às vezes não tem água para tomar banho, às vezes não tem água para fazer comida. E tem a questão também da imunidade, né? Porque você não come direito, você não dorme direito. Tem os mosquitos que ficam te pegando a noite toda. E aí você acaba não dormindo direito, porque está suado, eles ficam grudando em cima de você. E aí acaba que essas pessoas às vezes até morrem mais cedo, né? Porque não tem como elas se cuidarem. Não tinha um hospital, eu não vi hospital nenhum por lá. E pode passar a imagem. Pode passar para a próxima. Cadê? E aí, na outra imagem, tem como voltar, por favor? Na outra imagem tinha uma vaca ali, né? E aí a gente quando nós que estávamos lá vimos a vaca, a gente já começou a falar de churrasco, né? A gente falou, nossa, vai ter um churrasco hoje. Mas as vacas são todas secas. Não tem... A vaca passa do seu lado e é que nem a história de José lá, as vacas magras e as gordas. Só tinha vaca magra, tudo os ossos aparecendo, a costela, a coluna dela toda aparecendo. E não era só uma, eram quase todas assim. E aí eu fui vendo isso, né? Fui pensando. E esses dias o Senhor foi falando muito comigo. E aí, pode passar essa imagem. E aí, nesse dia, fui eu e mais 4 pessoas para evangelizar nesse dia. E aí entramos numa estrada, só que a gente achou que no final dessa estrada tinha casas, né? Só que não tinha, era um lugar que a gente tinha entrado errado, e a gente teve que voltar tudo de novo. E aí eu falei, gente, não é possível que a gente entrou nesse lugar à toa. E aí quando eu falei isso, a gente começou a escutar um barulho, que era de um homem que estava capinando, que é esse homem aí, ele estava cortando as árvores. E aí a gente se perguntou um para o outro, será que a gente entra lá, será que não entra? E acabamos entrando. E aí quando chegamos lá, nós fomos conversando com ele, perguntamos o nome dele, perguntamos se ele tinha família. E em todo nesse processo, até mesmo nesse dia, uma das maiores formas de evangelismo lá no sertão
foi o tempo de qualidade, porque a gente acha que a gente chega na pessoa e fala Jesus te ama e ela vai plim, se converter e vir para a igreja e pronto. Algumas são realmente pegas, né, pelo Espírito Santo e transformam de vida radicalmente. Já outras não são bem assim. Outras vão pela conversa, pelo tempo de qualidade que temos com a pessoa. E aí, além desse homem, mais outras pessoas, nós íamos conversando. E o povo de lá, além de ser um povo alegre, atencioso, também era um povo muito carente. Porque a pandemia lá piorou tudo. Eles disseram que tinham missionários que iam de casa em casa visitar. E quando a pandemia veio, os missionários tiveram que parar de ir. E além da visita deles, né, entre eles, de um na casa do outro, também pararam. Então teve uma mulher que quando a gente foi entrar na casa dela, ela falou: nossa, vocês são missionários, pode entrar. Fazem 2 anos que eu não recebo gente na minha casa, eu moro sozinha, eu vivo sozinha. E eu gosto tanto de conversar e tudo mais. E aí, quando foi um choque de realidade, né? Porque muitas pessoas de lá têm famílias, né? Têm os filhos, têm os netos, mas outras não têm, elas vivem sozinhas. E lá não é uma cidade grande que você está sozinho, você vai no shopping, você está sozinho, vem na igreja. E aí, agora eu vou começar a contar, né, as experiências que tivemos lá, pegando o gatilho. E aí, tem como voltar naquela imagem da senhora no rio? Por favor. E aí, nesse dia aí, foi um dia que eu fui tomar banho. Só que o rio estava cheio de peixe nesse dia, tinha barata d'água. Nesse dia, todos os bichos que tinham na água decidiram ir para lá nesse dia. E aí, eu esperei um pouco, né, para ver se eles iam sair. Só que eu fui para lá com a cabeça, tipo, vou tomar banho. Só que eu acabei sentando do lado dessa senhora. E ela estava lavando a louça dela. Ela senta lá e ela fica quase a tarde toda, passando esponja na panela e tudo mais. E aí eu sentei ali do lado dela e nem era intenção minha conversar. Mas aí a gente começou a conversar. E aí eu fui pensando, nossa Deus, a gente às vezes acha que a questão de evangelizar é só o falar. Mas uma coisa que eu aprendi lá que foi que existem pessoas que a cura delas está no falar. Ou seja, eu escutando aquela senhora, para ela estava sendo tudo. Para ela, eu não precisava nem falar nada. O falar dela já estava tirando coisas da alma dela que estava guardada. Ela contou para mim da filha dela, que foi traída e que ela ficou muito mal com isso. Mas aí ela acreditava muito na filha dela, no que Deus tinha para ela e tudo mais. E eu concordava com ela, é isso. E aí, a gente bateu um bom papo ali e ela se sentiu muito abraçada, muito amada naquele momento. E eu me senti do mesmo jeito, porque a conversa foi tão gostosa que eu não queria sair dali, mas eu tinha que tomar banho. E aí eu tive que levantar, tomar banho. Agora pode passar lá bem para frente. Essa aí é um pouco do pessoal que estava comigo lá. Pode passar. A gente tirou até foto, né? Pode deixar aí. A gente tirou até foto, cheio de foto com shampoo no rio, condicionador. E aí, depois desse dia no rio, né? Tomamos banho, nos arrumamos, fomos para a base. E aí o pastor disse que teria o culto. E eu achei que o culto seria numa igreja que tem lá, né? E aí o pastor veio me dizer que não tem igreja lá no sertão. E aí eu olhei, eu fiquei, nossa, mas como é que as pessoas fazem aqui para estar em comunhão, para ir na igreja? Aí ele disse, uma vez por semana a gente vem aqui no sertão, mas não é todo dia que a gente consegue vir. E as pessoas, às vezes, elas se reúnem uma nas casas das outras. E aí eu falei para ele, no primeiro dia que a gente chegou, eu ouvi uns louvores de uma casa.
Então, é basicamente isso que acontece. Ele falou que era. E aí, eu vou mostrar para vocês agora a igreja. Se eu não me engano, foi na quinta-feira. A igreja é essa em que nós estávamos. É um monte de cadeirinha que eles pegam de alguma casa. E aí, o chão é terra. Não tem cobertura, porque é uma casa aqui. E aí, o espaço de terra que tinha, eles pegam para fazer a igreja deles. E aí, eles conseguiram ligar um microfone e um violão. E as pessoas da vila vão para lá, para se reunir, para estar em comunhão. E uma característica, né, do Ceará é que é muito forte a idolatria. Infelizmente, a idolatria no Ceará é muito forte. Então, as pessoas... Tanto que eu perguntei se tinha alguma igreja lá no sertão, e a mais próxima era uma católica. E eu conheci uma mulher, que a mulher era católica e o cara era evangélico. Eu fiquei, tá, e como é que vocês fazem isso aí? Aí ela ia para a missa e ele ia para os cultos quando tinha um culto. E aí, nesse dia, o pastor pegou a gente uns minutos antes, ensaiamos um teatro, apresentamos um teatro lá para eles. E foi muito bênção. No final, umas 4 mulheres, eu fui cumprimentar elas chegaram em mim e falaram que tinha sido muito bênção o teatro, que elas receberam muito. Que teve uma que começou quase a chorar quando... Não sei se todos conhecem Lifehouse, a dança da criação de Deus, né? Deus salva a criação e tudo mais. E aí teve uma mulher que disse que ficou muito tocada e eu fiquei muito feliz, porque eu estava lá, mas quem mesmo estava fazendo tudo era o Senhor através da minha vida. Pode passar essa imagem? É vídeo? É o vídeo da igreja? Pode passar o vídeo da igreja. Eu vou... Cadê? Eu vou contar o do chapéu. Cadê? Ei. Esse aí é um pouquinho do sertão. O vídeo está virado. Essa era a igreja em Sobral. Nós cantamos essa música muito nas igrejas, né? Mas lá é realmente uma realidade do sertão e do Ceará, da cidade. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja água, ainda que não haja fruta, ainda que não haja comida, ainda que não haja banho, que não haja nada, ainda assim eu me alegrarei. E ali, como vocês puderam ver, as pessoas pulando, gritando, alegres, e adorando e celebrando, e assim, elas não têm metade das coisas que temos, e elas estavam lá adorando, com tudo que elas tinham, com todo o vigor. E eu filmei, né, esse vídeo, e depois eu fiquei pensando, o tanto que nós somos, às vezes, ingratos e incrédulos, porque no sertão não tinha igreja para ir. Aí na cidade tinha uma igreja, mas não tinha água. E aqui nós temos água, nós temos igreja, nós temos roupas, nós temos um shopping, temos escola, temos faculdade, temos tudo. E ainda assim, a nossa fidelidade a Deus ainda depende de coisas. A nossa fidelidade ainda depende se vamos estar bem, se Deus vai me dar a comida do dia, se Deus vai me dar o que eu quero, o que eu pedi. Sendo que não é bem assim. A nossa fidelidade a Deus tem que ser por amor a Ele.
E lá eu pude provar realmente desse amor, porque mesmo sem ter nada, o básico, gente, o básico, água. Mesmo sem ter água, as pessoas adoravam, as pessoas celebravam, as pessoas pulavam. E todo mundo lá, ainda que a figueira não floresça. E todo mundo cantando, eu fiquei, Jesus amado. E aí, lá eu vou começar a contar algumas experiências do sertão. Eu e um outro grupo, eu fui numa casa. E aí nessa casa morava o avô, a avó e 2 netos. O filho dessa mulher morreu a tiros lá. E desde então, fazia alguns meses, ou seja, o filho da mulher e o pai da menina que morava lá, ele morreu. E aí desde então eles ficaram muito abalados com isso. Mas aí fomos conversar com eles. E aí sentamos na beirada da casa. Eles sentaram em 2 cadeirinhas assim, um do lado do outro. E aí sentamos eu e mais 4 pessoas. E aí, nesse dia, nós começamos a conversar com esse senhor. E nós vimos que ele já era crente. Que ele nos contou que ele pregava nas igrejas. Que quando tinha, porque antigamente no sertão tinha uma igreja. E a última igreja que tinha, fechou. Que tinha lá que fechou. E aí não teve mais nenhuma, ninguém abriu mais nenhuma igreja lá. E aí esse senhor já era cego, de velhice, já a mulher dele enxergava. E aí teve uma hora que ele foi andar, eu até perguntei se ele queria ajuda, aí a mulher, ela riu e falou assim, esse daí, se você deixar, esse daí sabe mais que você andar por aqui. Aí eu falei, nossa, é mesmo, né? Tipo, ele já mora aqui. E aí ele sentou numa cadeira e começou a nos contar sobre a vida dele. E aí ele começou a falar da bondade do Senhor. Ele começou a dar conselhos para jovens, porque nós falamos que éramos jovens, né, que estávamos lá. E aí nós perguntamos para ele se ele tinha algum filho, algum neto, mas alguém que morava com eles. Ele disse que tinha, que era a neta dele, que tinha 15 anos, se eu não me engano, e o neto dele, que tinha uns 8 anos. E aí eu perguntei para ele onde é que ela estava. E aí ele disse que ela estava no quarto. Aí eu perguntei, será que ela não sai para ver a gente, para conversar com a gente? E aí a mulher começou a contar da neta deles. Ela disse que ela não saía do quarto, de jeito nenhum. Ela não sai do quarto por nada, se deixar ela fica 5 dias no quarto sem sair, e aí ela sai para fazer algumas coisas, e aí volta. E que ela passou um tempo muito difícil da vida dela, que teve um dia que a mulher pegou ela se cortando no pulso, e eram cortes assim bem profundos. E aí que ela não conversava com muita gente e tudo mais. E aí, beleza. Aí ela me contou isso e eu fiquei pensando. Aí eu falei, fulana, né, a senhora da casa. Será que a senhora não podia chamar ela pra gente? E ela falou, menina, não sei se ela vai sair não, hein? Aí eu falei, mas só tentar, um pouquinho, só tentar. E aí a moça, a senhora foi lá dentro do quarto, né? E aí eu vi ela chamando o nome da menina, fulana. Tem jovem aqui do lado de fora querendo falar contigo. Tem umas meninas que são novas querendo falar com você. E aí eu não escutava nada dela respondendo. Aí eu fiquei, Jesus, tira essa menina desse quarto. E aí a mulher continuou falando com a menina, né? E aí a mulher veio, sem a menina. E aí eu falei, cadê a fulana? Aí ela, já vai vir. Aí eu, glória a Deus. E aí a fulana veio e ela era uma menina bonita. Você olha para ela assim, você não dava nada, né? Tipo, dela se cortar, dela ficar trancada no quarto. E aí eu comecei a conversar com ela, qual que é o seu nome? E aí ela falou, qual que é a sua idade? O que você faz aqui? E aí começamos a conversar.
E aí criamos um laço, né, de amizade ali. Eu, a fulana da casa e a menina que estava comigo. Aí, depois disso, a gente se levantou para orar. Passamos um bom tempo conversando. E aí ela riu, ela contou algumas histórias dela com os avós dela. E aí o vô dela contou que ela não ia muito para a igreja, mas como ele estava cego, ele pedia para a neta dele ler a Bíblia para ele. Porque ele queria ler a Bíblia, mas não tinha como. E a neta dele, como sabia ler, né? O neto dele não sabia ler. A neta sabia. E aí ele pedia para a neta dele, para ler a Bíblia, né, para ele. E mesmo ela não indo para a igreja, ela continuava lendo a Bíblia. Às vezes ela falava para o vô dela, né, que não queria, mas mesmo assim ela lia. Eu acredito que aquilo do vô dela era uma semente sobre a vida dela. E aí conversamos com ela, batemos um papo. Eu brinquei um pouquinho com o neto dela. E aí, antes de continuar falando dela, vou falar um pouco dele. E aí eu conversei um pouco com o neto da família. E aí ele veio me mostrar um desenho que ele assistia. E aí quando eu olhei o desenho, eu falei assim: mas fulano, esse desenho aqui é muito feio, você não acha? Aí ele: não. Aí eu falei: é feio sim. Eu comecei a mostrar para ele, né, que não era para criança assistir, que tinha porque no desenho tinha... Na verdade, o desenho, ele era todo cheio de chifre escondido, tinha umas caretas escondidas no desenho, e aquilo ali, querendo ou não, ia acessando a vida dele, ia acessando a vida daquele menino, ia bloqueando dele conhecer o Senhor e tudo mais. E aí, sobre o menino, nós oramos sobre ele, e ele também tinha até um pouco de iscos... isso aí. E aí nós oramos sobre a vida dele. E aí eu falei para ele: eu vou te deixar um desenho muito legal para você assistir. E aí eu coloquei lá um midinho para ele assistir. Quem é crente vai saber. E aí eu coloquei um midinho para ele assistir. Aí eu falei: esse desenho aqui é muito legal, tem vários personagens. E aí você começar a assistir, tem que prestar atenção. E aí, com o tempo, você vai gostando do desenho. Aí ele falou: não, tá bom, vou assistir. Aí, beleza, deixei ele lá no quarto e ele começou a assistir. E aí, voltando para a menina, oramos pela menina, pela neta, né, da casa. E aí, uma amiga minha, que estava comigo, ela falou comigo e falou com a menina para a gente ir lá fora conversar mais em particular, mais a sós, para ficar mais à vontade, né? Porque até então a menina estava em frente aos avós dela, e dessa vez a gente estava sozinha com ela. E aí, conversamos com ela e tudo mais, e aí a gente começou a falar de Jesus para ela, para essa neta. E aí teve uma hora que eu comecei a falar para ela assim: fulana, você tem 15 anos, eu tenho 18 anos, são 3 anos de diferença. E nesses 3 anos, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu acho que, assim, todas as áreas da minha vida virou de cabeça para baixo. Muita coisa mudou, eu aprendi muito, eu amadureci muito, mas o mais importante da minha vida, nesses 3 anos, foi que eu conheci mais o Senhor. Foi que eu me aprofundei mais na vida que eu posso ter com o Senhor. Porque aí eu comecei a falar para ela, às vezes a gente se contenta com pouco, porque o que o mundo oferece é muito pouco comparado ao que o Senhor tem para nós. E eu não digo numa vida de riqueza, mas eu digo a uma real felicidade, um interior realmente feliz, alegre, firmado em algo que não é passageiro. E aí eu fui falando isso para ela, e ela começou a encher o olho dela d'água. E aí a outra menina falou em relação ao pai dela, né, um pouco. E aí oramos por essa neta e chamamos ela para o culto. Beleza. E aí naquele culto que eu mostrei a foto, que era o culto de terra, nós fizemos o teatro. No teatro, teve uma parte do teatro que eu cortava o meu pulso.
E quando eu estava fazendo teatro e cortando o pulso, eu lembrei dela. Mas eu continuei atuando, E aí, no final do culto, eu fui falar com ela. E ela, nossa, você faz o teatro muito bem. Foi muito bom, gostei muito. E aí eu falei, sério, glória a Deus e tudo mais. E aí, ali na hora, ela não falou para mim. Mas depois eu fiquei sabendo que essa menina que não saía do quarto, essa menina que se cortava, essa menina que vivia deprimida, que não conhecia verdadeiramente o amor de Deus, ela virou para alguém da base lá e falou que ela olhou para a gente e que ela foi muito tocada, que ela se sentiu amada e que ela queria começar a ser que nem a gente. Ela falou... Ela começou a falar que ela queria ir de casa em casa falar do amor de Deus. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei, meu Deus! E o melhor disso é que não fui eu que fiz, foi o Senhor. E aí eu fiquei muito feliz, eu agradeci ao Senhor, fiquei, Deus, obrigada pelo Senhor ter usado a minha vida para trocar a vida dela. E aí, nesse dia, antes de eu ir embora, eu falei para ela que Deus tinha grandes coisas para fazer na vida dela. Eu dei alguns conselhos em relação aos avós, porque muitas das vezes os netos que moram com os avós, às vezes fica coisa de gente mais velha, não quer escutar os conselhos, mas eu falei para ela, escuta o que o seu avô tem para te falar, escuta o que o seu avô tem para te falar, coisas que ele te falam são para o seu bem. E aí fui conversando com ela e depois disso eu tive essa notícia e fiquei muito feliz. E aí... Ela continua, né, indo agora nos cultos e creio que ela vai trazer, né, a casa dela toda, os avós, a família. E eu tenho mais uma coisa para contar, que foi de uma mulher que a gente foi na casa dela. E aí nessa casa ela puxou a cadeira, o marido dela veio também. E aí a gente começou a conversar sem intenção nenhuma. E aí foi a questão do chapéu. Tem como mostrar o chapéu? A gente compra chapéu em cidade grande, né? E o valor fica em torno de 50... Aí o chapéu. Essa aí é a mulher conversando e fazendo, gente. Coisa de outro mundo. E aí a gente vai comprar um chapéu daquele lá é R$50, R$60 em lojas aí. Loja de cowboy, então, R$100 por aí. E aí eu perguntei para a moça, se tinha chapéu para vender. E ela disse que não tinha pronto. Eu falei, moça, eu queria comprar, mas quanto que é? E aí ela falou, R$2,50. R$2,50. Eu tive que até controlar minha cara, porque eu fiquei... Tipo, só isso? Só que para mim era só isso. Para eles era tipo, era o meu pão que eu ia comprar de manhã, é o meu cuscuz que eu vou comprar no almoço, é o meu arroz que eu vou comprar na janta. E aí R$2,50 o chapéu. Aí eu fiquei olhando, meu Deus. E aí a menina que estava do meu lado perguntou, o que ela fazia com esses R$2,50? E aí ela falou que ela comprava 4 pães. Ou seja, aqueles R$2,50 já ajudava ela a fazer uma refeição do dia dela. E aí, depois disso, dessa casa, eu fui numa vendinha. E eu fui comprar uns Cheetos. E uns Cheetos aqui é R$5, R$7. E quando eu cheguei lá, eu perguntei quanto que era. Eu estava, acho que com R$10. E aí o moço falou, é R$1. Aí eu falei, não, moço, esse aqui... Aí ele, é R$1. Aí eu, meu Deus, vou comprar tudo. E aí eu comprei os Cheetos e depois eu fiquei, meu Deus. E aí, nesse dia, né, aconteceram essas duas coisas. E lá, para eles, esse é o ganha-pão deles. E o pior é que, assim... o cara da vendinha não pode vender alto, porque senão as pessoas que moram lá não compram.
E se ninguém compra, ele também não recebe. Então, tem que ser tudo no baixo, para um comer, o outro vender, e um ajudar o outro lá. E aí, nessa do 2,50, teve uma outra casa de uma outra mulher que também fazia chapéu, porque, na verdade, a maioria das mulheres fazem chapéu para se sustentar, e os homens trabalham da agricultura. Eu perguntei para o moço o que ele fazia. Ele falou que plantava milho e feijão. Eu perguntei em que época que acontecia, porque eu vi que estava tudo seco, tinha nada de comida, assim, em plantação, não vi nada. E aí ele falou que era em torno de abril que a plantação acontecia. E eu falei, mas acontece em abril e depois o resto do ano, até o início do ano, como é que fica? Aí ele, a gente guarda. Aí eu falei, mas como é que o senhor guarda isso? E aí ele falou que ele pega o milho, coloca em umas vasilhas e deixa na cozinha dele, guardado. Glória a Deus. E aí, se junta bicho, eu não sei. Se fica velho, eu não sei. Só sei que aquele lá é o ganha-pão deles de cada dia. E aí, quando eu cheguei aqui na minha casa, né? Eu vi um arroz, um feijão, uma carne, eu fiquei, gente, isso aqui é muito. Comparado ao que eles tinham lá, isso aqui é muito. E aí, nessa casa da moça, né, do chapéu, estávamos conversando com ela. E aí, ela falou que de um olho, acho que no olho esquerdo dela, o olho esquerdo. No olho esquerdo dela, ela não enxergava. O direito estava bom, mas estava começando a ficar ruim. E aí, o olho esquerdo dela, ela não enxergava. E eu perguntei por quê. E ela disse que era uma carne que estava tampando a visão dela. E aí ela disse que aquilo lá atrapalhava ela de fazer o ganha-pão dela, os chapéus que ela vendia. Ou seja, se ela não tem a visão, ela não consegue trabalhar. Se não tem trabalho, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem comida. E se não tem comida, a pessoa morre de fome. E aí, nós fomos conversando mais um pouco com ela lá. E aí, até que a gente perguntou para ela, né? A senhora deixa a gente orar por você? E aí ela falou, deixa, claro, deixa. E aí, só que antes da gente orar, ela falou assim, só que eu tenho uma coisa para falar. Aí eu falei, o quê? Aí ela, eu não tenho muita fé, não. Aí eu falei, fé para quê? Aí ela, esse negócio de fé, eu não tenho muita fé, não. Antes eu até tinha, hoje em dia eu já não tenho mais. E aí eu aproveitei o gatilho, né? Expliquei para ela o que era fé. Que a fé não era só para ela ter a comida do dia, não era só para ela ter dinheiro para comprar o pão. E que fé era algo que ligava ela a Deus, para o relacionamento dela com o Senhor. Então, se ela tinha fé, quanto mais fé ela tinha, mais ela podia se aproximar do Senhor. E que todas as bênçãos que vinham, todo o dinheiro do chapéu, era a consequência da fidelidade dela com o Senhor. E aí ela olhou para mim, ela entendeu, né, o que era fé, e disse que ia começar a tentar a ter fé, né, a aumentar a fé dela. E aí eu falei, senhora, não desiste não. E aí a gente perguntou para ela, né, se podíamos orar, e ela disse que podia. E aí fomos orando por ela, né? E aí a menina perguntou se podia colocar a mão sobre os olhos dela. Ela disse que sim. E aí começamos a orar pelos olhos dela. Uma oração bem simples, assim, bem do coração mesmo. E aí ela abriu o olho. A gente perguntou, e aí, a senhora tá enxergando? Ela disse que não, que às vezes que ainda tinha algo atrapalhando. E aí aí nessa hora foi que eu perguntei o que era. Ela disse que era uma carne. E aí eu falei para a menina, para falar na oração, que era uma carne, que era para tirar essa carne. E aí a menina que estava orando lá começou a orar, e ela começou a orar ao Senhor. Aí ela disse, Senhor, colocamos a vida de fulano diante de Ti. Não aceitamos nenhuma enfermidade, não aceitamos nada disso. E que o Senhor venha e remova agora da visão dela toda a carne que a impeça de enxergar. E aí eu estava meio que do lado assim, eu orando também, orando.
E aí ela abriu os olhos e a menina perguntou: e aí, senhora, melhorou? Aí ela: melhorou. Ela não foi curada 100%, mas para a honra e glória do Senhor, a visão dela melhorou. Amém. E aí quando ela disse que melhorou, nesse exato momento, eu vi que na hora que ela disse que melhorou, veio um start nela. A fé dela, eu senti que a fé dela deu um alavancar. E aí eu fiquei: nossa, Deus, muito obrigada. E aí, esse foi um pouquinho da realidade, né, que tivemos lá. A questão de não ter igreja, não ter banho, não ter, às vezes, comida o tempo todo. Mas estávamos gratos por tudo que o Senhor estava fazendo. E eu gostaria de deixar um versículo. Esse versículo foi o primeiro versículo que eu preguei, da minha primeira pregação na dança, quando a Rose disse para levarmos uma palavra, eu não sabia o que levar. E aí o Senhor trouxe isso ao meu coração, que era: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E esse foi um versículo que eu falo que é um versículo da minha vida, porque quando começamos a ter essa vida com Cristo, você começa a ver que tudo é vaidade, tudo é fútil. O homem, ele tem um anseio dentro dele, só que muitas das pessoas não sabem o que é isso. E aí as pessoas tentam se achar em bebida, se achar em coisas ilícitas, em drogas, ou qualquer coisa que o mundo oferece. Mas a única coisa que pode preencher um coração que anseia por algo é o Senhor. E esse algo que o nosso interior anseia é a eternidade. E eu gostaria de deixar para vocês aqui que estudamos, né, aqui na escola de escatologia e tudo mais, sobre a eternidade. E a eternidade não é só um lugar para onde vamos, a eternidade é a nossa origem. E aí, glória a Deus. E aí, esse nosso anseio pela eternidade tem que tocar outras pessoas também. Eu gostaria de contar para vocês mais uma coisa. Eu estava no avião voltando para cá, e aí eu amo o pôr do sol. Todo pôr do sol, às vezes eu estou lá na minha janela olhando, e aí nesse voo eu peguei no pôr do sol, e eu consegui ver o pôr do sol de cima das nuvens. E aí eu comecei a escrever algo no meu celular sobre a eternidade. E aí o Senhor começou a falar muito isso comigo, sobre a eternidade, o senso de eternidade. Porque nós queremos muitas vezes fazer missão, queremos muitas vezes ir para a África, ir para os Estados Unidos, ir para algum lugar, nós procuramos e queremos um destino, mas muitas das vezes não sabemos a nossa origem. E toda pessoa que vai para algum lugar, ela tem que ter um lugar para voltar. Então, missões, eu fui agora para o Ceará, tive essa oportunidade e sou muito grata, mas eu gostaria de falar para vocês que missões não é só ir, sem paradeiro, sem loucamente, sem propósito. Eu gostaria de dizer para vocês que missão é um coração onde você chega e você transfere aquilo que o Senhor quer naquele lugar. Glória a Deus. E muitas das vezes achamos, na verdade, eu achava isso também. As pessoas, até mesmo meu pai falava, né, que a terra anseia, as pessoas querem de Deus.
E eu ficava, pai, a pessoa está feliz da vida, bebendo, a pessoa não quer nem saber de Deus, a pessoa está lá, né, tipo, a pessoa não quer saber de nada, ela está lá na vida dela e não quer conhecer o Senhor. E aí as pessoas falavam, a terra anseia, anseia, anseia. E a terra anseia até um filho de Deus chegar lá e começar a falar, começar a transferir, começar a passar, a emanar esse amor do Senhor sobre a nossa vida. E eu provei disso porque eu cheguei em pessoas, eu achava que a pessoa não queria nada. Mas eu fui obediente, eu falei, tá bom, Deus, eu vou começar a falar alguma coisa aqui. Mas eu não sei se a pessoa quer. E aí no centro da cidade, teve uma menina que eu conheci. E aí eu tô até com... Foi a primeira pessoa que evangelizei. Eu comprei um anel dela. Tenho até de lembrança. E aí, nesse dia foi a primeira pessoa que eu evangelizei. E aí ela falou que ela sentia saudade dos pais dela porque ela morava longe. E que ela não tinha ninguém da família dela por perto. E aí eu aproveitei esse gatilho e comecei a falar do amor de Deus sobre a vida dela. Comecei a falar não somente de Deus, mas um Deus como um pai. Um Deus como um pai que abraça a vida dela, que quer ela por perto, que cuida da vida dela e que ela não está sozinha. E aí eu falei para ela assim, que às vezes durante o dia ela está bem, mas e à noite? Aí ela falou, a noite para mim é um dos piores momentos. Aí eu falei, tá vendo? Nesse momento, nessa hora que você acha que está passando por tudo sozinha, é nessa hora que o Senhor está contigo. Só você que não sabe ainda. E aí ela começou a encher o olho dela de lágrima. E aí eu quase comecei a encher junto com ela. E aí ela se sentiu muito abraçada. Eu estava com um brinco de flor que eu tinha comprado no Rio. E aquele brinco, eu amava aquele brinco. Mas aí eu tirei o meu brinco e eu dei na mão dela e falei assim, fulana, vou te dar esse brinco para você lembrar desse dia, para você nunca mais esquecer e para você se sentir amada por Deus. Sempre que você esquecer, você olha para esse brinco e que você sinta o amor de Deus te abraçando e que você se lembre da gente também, porque nós somos seus amigos. Se você precisar da gente, você pode contar. Nós temos a igreja aqui perto, né? E aí ela recebeu aquele brinco. Isso foi no primeiro dia que eu cheguei no Ceará, que eu pisei no Ceará, foi a primeira pessoa. E no último dia, antes de eu ir embora, adivinha que eu encontrei? A menina do primeiro dia. E aí era o último dia que eu estava pisando naquela terra era aquele. E eu falei, e aí eu estava passando correndo, porque eu tinha horário para chegar na igreja. E aí eu, fulana... Aí ela, ué, você? Aí eu falei, sou eu. Aí ela, eu achei que você já tivesse voltado. Aí eu falei, que nada, não voltei não, tô aqui ainda. Aí ela, nossa, você lembra meu nome? Aí eu falei, e tinha como esquecer? E aí ela falou, nossa, que bom te encontrar aqui. Aí eu falei, eu acho que foi Jesus, hein? Eu acho que ele pediu para eu passar aqui só para te falar que ele te ama mais uma vez, para você não desistir, para você continuar firme, que vai valer a pena. E aí, ela estava de máscara, né? Mas eu consegui ver o sorriso dela, né? E ela falou assim, amém, amém. E aí eu falei assim, tá vendo? Esse encontro aqui não foi à toa, não. Esse encontro aqui foi realmente para te falar isso, porque eu tô indo embora amanhã. Aí ela, sério? Que pena. Mas, nossa, que bom que a gente se encontrou. Eu falei, eu amei esse encontro, porque você foi a primeira pessoa que eu achei aqui no Ceará e a última que eu estou vendo agora. Aí ela me deu um abraço, a gente se abraçou, eu despedi dela. E aí antes de ir embora, eu andei um pouco assim, ela estava ali, eu estava aqui mais ou menos. Aí eu virei para ela e falei assim, desiste não, hein, vai valer a pena. E aí ela abraçou assim, né, de longe, e aí eu virei de costas e fui. E creio que o Senhor plantou muitas sementes lá no Ceará. Amém. Amém. E que nós aqui estamos aqui, né, possamos ser primeiramente gratos ao Senhor por tudo que temos,
por uma igreja com ar-condicionado, com cadeira, com uma parede pintada, com salinha, professores que temos, possamos ser gratos e que possamos cada dia mais alcançar esse senso de eternidade. Porque muitas vezes o comodismo tira isso. Nós nos sentimos confortável com o que temos e não precisamos buscar mais nada, porque já temos tudo que precisamos. Meu filho está na escola, eu estou indo na igreja. Eu estou com um problema? Estou, mas o problema não chegou a ser grande demais para eu buscar a Deus. E não pode ser assim. Porque mesmo em tempos de dificuldade, em tempos de bonança, nós temos que continuar fiéis ao Senhor. Porque o nosso relacionamento com Deus não pode ser medido por circunstâncias. E sim, pelo nosso amor a Ele. E... Amém. Só mais uma coisa, eu estava no avião, né? E eu escrevi algumas coisas e comecei a pensar. O tanto de pessoas que vivem que elas se contentam com uma vida sem sentido. As pessoas que já viveram no mundo, que hoje conhecem a Cristo, podem dizer que eu não estou mentindo. E que assim, você está lá, mas você está alimentando algo fora, você está sorrindo por fora, mas está triste por dentro, está chorando por dentro, está cheio de problema. E que nós primeiramente possamos alcançar esse amor de Deus em nossas vidas, para depois repassarmos isso ao próximo. Porque não podemos também, igreja, sermos os perdidos dentro da igreja. Porque já não basta os de fora já não conhecem, os de fora já precisam de ajuda, os de fora já anseiam por isso. Então, se os de dentro já estão perdidos, quem é que vai até os de fora alcançar? Que possamos nos posicionar, possamos entrar neste lugar em Deus e sermos gratos ao Senhor por tudo. Amém. É isso. O Ministério de Louvor, se quiser subir, pode subir. Amém. Amém. Igreja, pode se colocar de pé. Eu contei um pouco, da minha experiência lá no Ceará. E acredito que muitas sementes foram lançadas lá. E você que tem o desejo, às vezes, de fazer missão, de evangelizar pessoas, você pode começar pela sua própria casa. Se tem alguém que não conhece Jesus, se tem alguém que está meio abalado na fé, pode ser tio, tia, primo. Se você acha que às vezes você não consegue, é porque você não confiou a sua confiança no Senhor ainda. Porque não é nós que fazemos, é o Senhor que faz através de nós. E quando a gente fica nessa de eu não consigo, você está certo, porque realmente nós não conseguimos. Mas quando nós falamos, Senhor, que o Senhor faça em mim e através de mim, em mim e através de mim, em mim e através de mim, o Senhor, Ele escuta o nosso clamor e vem até o nosso encontro. Então, se você quiser vir aqui na frente, se você ainda não encontrou Jesus, ainda não encontrou este amor verdadeiro e quiser ter um encontro com o Senhor, ou se quiser ficar no seu lugar também, eu vou orar aqui pelas pessoas que anseiam, por fazer missões, e por essas que acham que não conseguem, e por essas também que anseiam algo do Senhor, que estão orando por algo. Em nome de Jesus. Amém. Feche seu olho, igreja. Se você quiser orar por alguém da sua família, algum amigo seu, alguém próximo que precisa conhecer o Senhor. Amém.
tudo serão em plena perfeição. A glória que reside no Pai. Então, ó Deus, me dê um coração igual ao teu, ao teu. Então, ó Deus, me dê um coração igual ao teu, ao teu. E então, ó Deus, me dê um coração igual ao teu. Diga isso a Ele então. E então, ó Deus, me dê um coração igual ao teu, ao teu. Eu irei por onde quiser, eu irei, por onde quiser, eu irei. Sim, Senhor Deus. Exaltamos Teu nome nesse lugar, Jesus. Exaltamos, Senhor, a Tua majestade, Senhor, que está acima de toda a terra. Senhor, que o Senhor venha sobre este lugar, Deus. Que o Senhor tome este ambiente, Senhor, e os nossos corações. Senhor, oramos, Senhor, para que seja um ambiente de cura, Deus. Para que seja um ambiente de libertação. E para que seja um ambiente, Senhor, de salvação, Jesus. Oro, Senhor, pela vida, Senhor, desses familiares, Deus. De pessoas que estão aqui, Jesus. Oramos, Senhor, para que o Senhor alcance, Senhor, a vida dessas pessoas, Deus. Que elas venham conhecer, Senhor, o verdadeiro evangelho, Senhor. O verdadeiro amor, Deus. Sabemos, Senhor, que dentro do homem existem duas naturezas, Deus. A terra e o céu, Deus. Mas somente o céu, Senhor, pode nos completar, Deus. Somente o céu, Senhor, pode preencher o nosso coração, Deus. Senhor Deus, o céu não é só um lugar, Senhor, para onde vamos, Senhor. A eternidade não é só um lugar, Senhor, para onde vamos, Senhor. A eternidade, Senhor, é a nossa origem, Deus. E na origem, Senhor, não tinha enfermos, Senhor. Não existia, Senhor, presos, Senhor. Existiam pessoas libertas, pessoas curadas. Então, Senhor, eu te peço, Deus, que o senso de eternidade venha alcançar, Senhor, nossas vidas, Deus. Que possamos, Senhor, andar, Senhor, pelas ruas queimando, Senhor, por Ti, Deus. Que possamos, Senhor, andar pelas ruas, Senhor, anseiando, Senhor, pelo Teu Evangelho, Senhor. Que isso venha transbordar, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Se ainda, Senhor, nós que estamos dentro da igreja não fomos alcançados, que o Senhor nos alcance hoje, Deus. No nome de Jesus, Espírito Santo. Não somos nós que fazemos, mas é o Senhor que faz neste lugar, Jesus. Peço que o Senhor faça na vida de nossa, Deus, aquilo que o Senhor deseja. No nome de Jesus. Que seja um ambiente, Senhor, de milagre, Senhor, de cura, Senhor, de restauração. É isso que eu te peço, Jesus. Não somos merecedores, Senhor, mas o Senhor nos alcança, Deus. E agarramos, Senhor, essa graça, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Porque nós não contentamos, Senhor, com pouco, Deus. O que o mundo nos dá, Senhor, são migalhas, Deus. Para que o Senhor nos dá, Senhor, é vida eterna, Senhor. No nome de Jesus. Tua face é preciso.